Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for ou que está diante de... Vamos lá, hein? Vai. Sem abrir o braço. Me deu um P. Mas eu não aguento não, peraí. Vai. P. Me deu um A. Me deu um I. Me deu um pai. Eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome
ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Sinta o cheiro das águas que invade este lugar, pode te restaurar, nova vida. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas. Que bom que você veio. É uma alegria muito grande podermos nos reunir neste lugar, com esta liberdade, para adorar ao Senhor. Queremos dar boas-vindas a você, também àqueles que nos assistem pela internet, que possamos todos juntos ter uma comunhão que ultrapasse esse espaço físico. Antes de tudo, quero dar algumas orientações, lembrando sempre as regras de distanciamento, o uso da máscara o tempo todo, seguir a orientação do grupo de saúde na medição da temperatura, manter as suas mãos higienizadas, evitar aglomerações, inclusive ao final do culto, respeitar o distanciamento, trazer a sua água, o nosso bebedouro está desativado neste tempo, e procurar fazer inscrição para o culto. Se você tiver ainda alguma dúvida ou estiver com alguma insegurança, nós solicitamos então que você assista ou participe do culto através da internet. Não há problema algum. Hoje nós teremos um momento todo especial no nosso culto, que é um tempo de contar as bênçãos. Então, a irmã Raquel e a irmã Rosângela estão lá ao fundo, recebendo ainda alguns motivos de gratidão deste ano de 2020. Eu recebi um vídeo também do Marcos e da Tamires, não sei se vai ser possível colocar hoje. Se não fizermos hoje, faremos para o próximo culto, ou então, no culto da quarta-feira, dia 6/1, nós vamos retomar os cultos de oração, mas ainda de maneira online. Então, aguarde aí no grupo no informativo da IBP, como será
esse culto a partir do dia 6/1, às quartas-feiras, o culto de oração. Nós já distribuímos uma informação que não suspenderíamos os 2 cultos, o de hoje e do próximo domingo. No entanto, novas informações fizeram com que a gente precisasse repensar essa decisão anterior que foi tomada no âmbito do Conselho Gestor. E por isso estamos suspendendo o culto presencial do próximo domingo. Ele vai acontecer, mas não presencialmente. Pelo menos o próximo domingo não. E aí nós vamos ter esses próximos 15 dias para entendermos melhor o que está acontecendo na nossa cidade e, com responsabilidade, protegermos a nossa própria igreja, nossos próprios irmãos nesse momento. Então, orem por isso, é complicado a gente tomar esse tipo de decisão, e todo mundo deu sua opinião, e a gente, então, teve que tomar essa decisão. Próximo domingo não há culto presencial, haverá às 18 horas o culto transmitido online. E os irmãos aguardem novas informações, porque nós também estamos vivendo assim, dependendo de novas informações, conforme o governo vai orientando, conforme vamos recebendo orientações do Grupo Saúde. Quero convidar você, então, a orar neste instante, dedicando tudo aquilo que vamos fazer neste culto. Feche os teus olhos onde você está. Deus querido, muito obrigado, mais uma vez, ó Deus, por este momento tão especial, que é um privilégio para cada um de nós, podermos ter este lugar, este momento, e termos a liberdade do Teu Espírito para Te adorar, para Te prestar culto, para rever nossos irmãos, ó Deus, e ter a nossa fé fortalecida, ó Deus. Vem estar entre nós, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, de falar e tocar em cada um de nós e nos conduzir ao centro da Tua vontade. Nós Te pedimos isso, ó Deus, desde já gratos, por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Ventos benditos teremos, chuvas de bênçãos do céu. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Som. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 9, 6 a 7, o apóstolo Paulo diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura
obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo Paulo fala que há diversas formas de semear, mas que Deus ama particularmente quem semeia de forma voluntária, generosa e alegre. E é assim que nós praticamos este ato de adoração durante o nosso culto. Sim, entregar dízimos e ofertas é um ato de adoração. Não é por obrigação, não é por constrangimento, é porque nós entendemos que isso é um privilégio. Temos sido tão abençoados e entregamos um pouco daquilo que Deus tem nos dado de volta para o sustento do seu trabalho. Se você não é membro da igreja, não tem a responsabilidade de participar. Tem a liberdade, se desejar, pode participar. Mas este é, antes de tudo, um privilégio daqueles que são membros da IBP. Se você está em casa e quiser participar, ao número da conta corrente da igreja, você pode também fazer essa transferência, o depósito diretamente na conta da igreja, ele será contabilizado corretamente. Vamos praticar este ato de adoração cantando o hino Te Agradeço. Enquanto estivermos cantando, os irmãos que vieram preparados poderão trazer os seus dízimos e ofertas até o gasofilácio. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço,
eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Os irmãos podem se assentar por um instante. Nossa igreja tem diversos ministérios e hoje é um dia que o Ministério de Intercessão vai ter um papel todo especial. Para que existe um Ministério de Intercessão na igreja? O que ele quer ser? O que ele quer fazer na vida da igreja? O Ministério de Intercessão, ele quer ser um ministério que incentiva, promove e oportuniza a prática da oração na vida da IBP. Todos nós precisamos orar, das crianças, desde a mais tenra idade, até o idoso, mais idoso da nossa igreja, precisa orar e desenvolver uma vida de oração. Por isso, o trabalho do Ministério de Intercessão é fomentar o cultivo da vida devocional particular. Incentivar você a cultivar uma vida devocional particular e se comprometer com a intercessão constante da IBP. Eu lembro que quando a igreja está à espera de um novo pastor, às vezes tem até mais culto de oração do que os normais. Ora-se às quartas, às sextas, cria-se um monte de motivos. E depois parece que vai caindo numa rotina e a gente vai esquecendo da importância da oração. O Ministério de Intercessão quer incentivar todos a se comprometerem com a oração constante. Todos os dias, todos os meses, onde você estiver aí, muitos irmãos estão nas suas férias de fim de ano aí, viajando, onde você está, orar, interceder pela vida da IBP. Então, nós temos um objetivo com este culto do Conta a Bênção, que é exatamente cultivar a atitude de gratidão na vida da igreja. Nós gostaríamos de fazer esse culto todo final de ano, pararmos para fazer uma retrospectiva da nossa vida e descobrir os motivos de gratidão que nós temos diante de Deus. Por que chama Conta a Bênção? Porque há uns 50 anos atrás, um pouco mais, uns 60 anos atrás, surgiu no nosso Brasil algumas igrejas pentecostais que tinham a prática de separar um tempo, ou ficavam no rádio, inclusive, durante muito tempo, dizendo, conta a bênção, irmão. Tinha até, isso ficou, a voz do pregador era muito característica, e era uma rádio, ou um programa muito famoso. E nós, que éramos igrejas mais tradicionais, não tínhamos esse momento de todo culto, todo domingo, fazer isso. Eu lembro até de alguns irmãos que imitavam o pregador de maneira jocosa, não é? Mas, na realidade, é uma prática muito importante, especial, necessária para a vida de todo cristão, contar as bênçãos. Às vezes a gente está no culto de oração e pergunta, irmão, vamos agora só dar motivos de gratidão? E a pessoa fala assim, eu quero agradecer pela minha salvação, que aconteceu há 40, 50 anos atrás. E eu insisto, e a bênção de ontem, que foi sábado? Da sexta-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da semana passada? Que bênção você tem para agradecer a Deus? É esse o desejo que nós temos com este culto, que todos nós na igreja, e as crianças também, quem tem filho pequeno, fala, filho, o que você gostaria de agradecer a Deus? E ele colocar o seu motivo de gratidão. Vou convidar a irmã Rosângela, ela vai fazer a leitura de vários motivos que foram trazidos, cada um recebeu um cartãozinho, retirou a semana passada, não é? Outros pegaram aqui no início do culto, para declarar e compartilhar com a igreja esse motivo de gratidão. Um ano difícil, nós não estamos negando a dificuldade, viu, irmãos? Mas nós também não podemos esquecer
dos livramentos, do cuidado que Deus teve com cada um de nós. E esse é o motivo do nosso culto hoje. Irmã Rosângela, fica aqui. Rosângela. Nós tivemos vários motivos, e o pastor tinha pedido para escrever um só, porém algumas pessoas capricharam, fizeram uma redação linda, que seria muito legal se cada um de vocês pudessem ler. Depois a gente pode ver isso com a Raquel, como faz para outros irmãos também lerem, né, todos. Mas a gente deu uma resumida, tá bom? Estar vivo, Rosângela e Raquel. Venceu o Covid, Natalice, Aline, Aureline, Geraldo, sustento e proteção de Deus. Ana, Vanilda, Maria Flores, Reinaldo, Val, Ana Paula, Marcos. Livrou da morte. Olga, pelo pastor na igreja, Natalice. Pela igreja, Amanda e Rosângela. Emprego, Tatiana e Aline. O neto que nasceu da irmã Raquel foi o Yuri, e da irmã, o Pedro. Vida financeira, Marcos. Saúde, Tatiana, Rita, Vera, Stephanie, Marcos e Sofia. Pela família, Raniel, Bia e Val. E pelos estudos, a Bia ingressou na faculdade pública. Convidar a irmã Raquel, que é a nossa líder do Ministério de Intercessão, que não tem o motivo do pastor, não é? Mas eu acho que todo mundo já imagina qual é o grande motivo de gratidão do pastor. Eu tenho 2 intercessores, eles têm 7 anos de idade, gêmeos. E todo o tempo eles oraram para que Deus me desse uma igreja linda. Tá? Eu falei que eles vão vir visitar aqui, mas eu vou fazer um tour com a câmera para mostrar a igreja. E, aliás, esse vídeo que foi feito agora já dá para mostrar a igreja linda que Deus me concedeu nesse ano de 2020. Então, irmã Raquel, por todos esses irmãos que compartilharam, eu disse que também tem o motivo do Marcos e da Tamires e do Caleb, que eles me mandaram um vídeo. Eu vou colocar esse vídeo no próximo culto, ou no culto da quarta-feira, no testemunho que eles dão sobre 2020, as lutas que enfrentaram, mas eles terminam o vídeo dizendo assim: o nosso Deus nos guardou, nos abençoou tremendamente. Tá bom? Irmã Raquel nos conduz em oração. Aqui, antes de fazer a oração, eu gostaria de falar para vocês, essa música que acabou de tocar, agradeço a Deus, né? Te agradeço, Deus. Minhas crianças eram pequenas quando essa música explodiu, né? E eu todo dia acordava e já colocava esse CD. E a minha filha falava assim: mãe, é a música de acordar. Eu acho que todos nós devemos acordar agradecendo a Deus, com essa música, né? Agradecer, a gente tem muito motivo para agradecer, como todos aqueles que foram colocados, né? Então, vamos agradecer esse Deus maravilhoso. Deus querido, obrigada porque esse ano foi vitorioso, porque o Senhor cuidou de nós. O Senhor cuidou da tua igreja e hoje temos um pastor para nos dirigir. Obrigado que mesmo nesse momento que estávamos sem pastor, o Senhor colocou homens, colocou pastores para estar aqui nos ajudando. Te agradecemos por todo o apoio que tivemos da Igreja Boas Novas, a vida do pastor Wagner. Foi de grande alegria, Senhor, que Ele cuidou de nós com muito carinho. Amém. Realmente, esse tempo difícil para nós foi superado em todos os momentos, Senhor. Nós temos saúde, nós estamos aqui, nós vencemos o Covid. Mesmo aqueles que se contaminaram, o Senhor cuidou, o Senhor abençoou. E vai continuar abençoando e cuidando da tua igreja, do teu povo. Nós confiamos em Ti. Nós estamos debaixo das Tuas bênçãos, da Tua graça. Nós temos o perdão pelos nossos pecados. O Senhor é maravilhoso e por isso nós estamos aqui, nesse momento, para Te agradecer. Agradecer todos os momentos da nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. E assim fazemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Ainda em pé, vamos cantar o cântico Conta as Bênçãos. Vamos ficar em pé? Já lembrando que você guarde no seu coração que o ano que vem, daqui um ano, mais ou menos, né, no mês de dezembro, você fala assim, quem sabe lá a gente vai poder fazer uma lista maior. Como foi muito em cima da hora, a gente deu só direito a um motivo para cada um. Mas quem sabe o ano que vem a gente pode fazer aquela listinha que sai rolando pelo chão de tantas bênçãos que Deus nos deu. Vamos cantar. Vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Os irmãos podem se assentar. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia
como digo, acessar também a sua Bíblia, no Salmo 116. E nessa noite eu quero fazer a leitura na nova versão transformadora. Então a linguagem é um pouquinho diferente, talvez, daquela que você está acostumado. Salmo de número 116. Eu não sei se saiu, se deu tempo de sair, mas hoje eu gostaria de falar sobre as resoluções de um fraco. Resoluções que um fraco toma. Vamos lá, Salmo 116 diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso, andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livrastes de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Amém? Estamos naquele tempo de retrospectiva, tempo em que nós assistimos nos vários veículos de comunicação, no rádio, na televisão, essa exposição dos fatos que demonstram a evolução do ano de 2020, como foi que ele começou e como foi que ele terminou, como foi que esse período histórico se desenvolveu. Então você encontra, já vi algumas retrospectivas, e naturalmente aparecem ali muitos famosos que partiram, pessoas da política, dos esportes, do show, e aparecem ali. E sabemos também que muitos queridos nossos partiram. Eu já dei uma lista aqui de 5 pastores de minha intimidade que partiram neste período. Mas chamou-me a atenção, dentre esses mais de 189 mil mortos por conta da Covid no Brasil, a morte daquele ator Flávio Migliaccio. Eu lembro do Flávio na minha infância, quando tinha uma série chamada Shazam, Xerife e Companhia, ainda em branco e preto. E ele já participava disso. Ele faleceu, ele se suicidou no dia 4 de maio deste ano. E ele deixou um bilhete dizendo assim: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Flávio. Ele fez uma retrospectiva sobre a sua vida, sobre esse período que estava enfrentando, e chegou à conclusão que não valia a pena viver. Terminamos este ano, e quais serão os motivos que temos para celebrar, para agradecer, para comemorar? Eu queria pensar com você nessa noite que este salmista parece que também teve a sua normalidade perturbada. E por isso, no versículo 7, ele anseia: volta minha alma a descansar. Aquele descanso que ele tinha foi perturbado, e por isso ele está ali ansioso para que a sua alma, a sua vida, tudo que ele é e tem, volte à normalidade. O salmista faz uma retrospectiva da sua vida,
e ele encontra ali sentimentos bons, sentimentos ruins, e ele tem decisões a tomar diante desta retrospectiva que faz. O que eu vou fazer diante desse período? E que o salmista tem a nos dizer quando ele sai, ou quando ele termina essa retrospectiva desse período da sua vida? Será que ele nos sugere o suicídio? Será que ele se torna uma pessoa melhor, mais confiante ou deprimido? Eu gostaria de pensar com os irmãos que ele é motivado por essa normalidade que é comprometida, sai do eixo, e ele é obrigado a pensar, mas ele nos afirma que a solução para este problema que ele apresenta, dessa normalidade que foi afetada, é a oração. Ele vai dizer que a oração é o ponto de partida para a solução de todos os problemas. Você vai guardar isso no seu coração. Se alguém faltou hoje, perguntar para você, o que foi que o pastor Edivaldo pregou? Ele disse que a oração é a solução, é o ponto de partida para a solução de qualquer problema. É por isso que o salmista afirma no versículo 2, porque ele, o Senhor, se inclina para ouvir, eu orarei enquanto eu viver. Eu sei que o Senhor se inclina para mim, então por isso eu vou orar, é o que ele diz no versículo 2. Eu queria pensar aqui conosco, nesse momento, a respeito de alguns motivos para nós orarmos. A oração é o ponto de partida para a solução dos nossos problemas, porque eu sou frágil, porque você é frágil, porque cada um de nós é frágil. É interessante que o salmista percebe a sua fragilidade, então ele descobre, ele define bem a sua fragilidade e finalmente ele admite que é frágil. Você já percebeu que enquanto você controla as circunstâncias, você não tem necessidade de orar? Mas quando as coisas fogem do seu controle, então, é urgente orar, é urgente falar com o Senhor, é urgente participar de uma reunião de oração, é urgente compartilhar o seu pedido com alguém? O salmista percebe sua fragilidade quando a sua normalidade, então, é perturbada. E ele percebe isso, o quanto é afetado pelas circunstâncias anormais. Tem gente que vive irritado. O farol abriu e o fulano já mete a mão na buzina. Parece que ele está o tempo todo ligado, irritado com tudo. Mas nós parece que a gente percebe, quando essas coisas saem do normal, como elas nos afetam. E aí nós percebemos a nossa fragilidade. Quando acontece algo que é inexplicável, ou excepcional, ou imprevisto. Quando você tem explicações, você não precisa orar, mas quando surge algo que fala, de onde veio isso? Isso não faz sentido, não é normal que isso aconteça. Então nós queremos explicações e nós percebemos como fugir desta normalidade vai nos afetando. A normalidade é uma rotina que nos dá essa sensação de segurança. Lá em casa, minha filha tem um horário para chegar em casa. Então, quando vai dando aquele horário, a gente começa a se preparar para jantar, e se atrasa 15 minutos, a gente já começa a ficar preocupado. Aconteceu alguma coisa? Falou se ia passar em algum lugar antes? Porque sai da normalidade. A normalidade traz uma sensação de segurança. E ele percebe o quanto é carente da normalidade. Quanto é bom a gente ter essa rotina que nos torna tranquilos, que nos traz paz. Se ela sai da normalidade, isso gera um estresse em nós. E ninguém pode viver completamente, o tempo todo estressado. Corre o risco de endoidecer. Porque quando a gente fica estressado, nós temos reações fisiológicas, emocionais, necessárias para enfrentar essa situação nova, mas, contudo, se essas reações elas perduram, elas continuam durante muito tempo e durante uma intensidade muito grande, isso adoece a nossa própria vida. Você deve lembrar daquela música do poeta que diz assim, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã, espera que o sol já vem. O poeta está falando disso, dessa noite que vai se prolongando e que ninguém consegue suportar esse estresse continuado diante dos problemas. A gente precisa voltar à normalidade, e é isso que o salmista está falando, volta minha alma
a descansar, volta à sua normalidade. É interessante como nós vamos vendo que essa doença que esse estresse provoca em nós está acontecendo na nossa sociedade. Você tem visto, por exemplo, a preocupação com estresse na população, jovens que ignoram o perigo em que estão vivendo. E isso vai desde os pancadões da periferia até as festas clandestinas dos VIPs da Zona Sul. Gente que parece que está começando a ficar doida, faltando um senso, o bom senso de como enfrentar este momento. Quando o salmista perde esse descanso natural, ele anseia por voltar a essa normalidade perdida, onde ele teria o controle de todas as coisas. Volte, ó minha alma, a descansar. Uma outra versão diz, retorna à tua serenidade, para poder enfrentar as circunstâncias. A nossa fragilidade é demonstrada, ou ela fica evidente, quando as coisas saem do nosso controle. Descobrimos, então, o quanto nós somos frágeis e o quanto precisamos dessa serenidade que a normalidade nos traz. O salmista também percebe sua fragilidade quando a proximidade da morte lhe perturba. Dizem que há duas coisas certas para todo ser humano: o sofrimento e a morte. Ninguém vai escapar disso. Seja rico, pobre, homem, mulher, não importa. Você vai enfrentar o sofrimento e a morte. Os filósofos dizem que a morte é algo tão certo, tão natural, que deveria ser enfrentado com mais naturalidade. Você vai se lembrar da história de Sócrates, que diante da sua condenação, ele é obrigado, ou ele toma, quase que voluntariamente, um suco chamado cicuta, para poder perder a vida, para poder morrer, enfrentando, sabendo que isso é natural, todo ser humano vai morrer. Os filósofos dizem isso, mas a Bíblia nos dá uma ideia um pouquinho diferente, porque ela diz que a morte é considerada tão estranha a nós, que Paulo a classifica como um inimigo, e o último inimigo que cada um de nós há de enfrentar. A morte é uma realidade externa, que a gente não controla, que quando se aproxima de nós, nós percebemos como somos frágeis e estamos perdendo o controle das circunstâncias. Ela é algo tão importante, tão impactante na nossa vida, que Jesus Cristo chorou diante da morte de seu amigo Lázaro. Derramou suas lágrimas, a morte do seu amigo. Ele sofreu com a proximidade da sua própria morte. Ele chama alguns, Pedro, Tiago e João, para orarem com ele, porque ele estava angustiado até a morte. Se aproximava o tempo da sua partida. E ele também se importa, de maneira especial, com os seus discípulos. Lembrem-se que quando ele chama os 12 para cear aquela última ceia, ele os chama para informar, olha, eu vou partir, mas vocês não estarão sós. Eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou preparar vocês para enfrentar a morte que se aproxima de mim. Mesmo o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Tessalônica, ele diz assim, olha, a morte é inevitável, mas há uma maneira de enfrentá-la. Algo que vai trazer consolo, vai amenizar o seu impacto sobre nós, que é pensar que Jesus Cristo vai trazer de volta os que dormiram antes de nós. É assim que vocês vão se consolar uns aos outros com estas palavras. E mesmo quando ele percebia que a morte estava próximo dele, quando ele escreve sua segunda carta a Timóteo, ele vai lembrar assim, Timóteo, eu estou só, todos me abandonaram. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, mas eu me sinto só. Vem estar comigo, porque a morte não é algo natural para nós, não é algo que se acomode a nós. É por isso que o salmista repete, fala no versículo 3, a morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não vi outra coisa senão sofrimento e tristeza. No verso 6, ele fala novamente sobre a morte. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Lembrando que ele
a morte era tão próxima dele que ele não tinha consciência de quanto ele era frágil e precisou da proteção do Senhor. E no verso 8 ele diz: Ele livrou a minha alma da morte. É assim que o salmista descreve essa sensação de morte, como uma prisão que o cerca de todos os lados. Ela é imperceptível, por isso ele se chama de ingênuo, em outras versões, de simples. A gente vive de um jeito como se a morte não fosse uma realidade, não fosse algo inevitável e não estivesse tão próxima de nós. Quanto mais a gente vive, mais a gente percebe a morte. Um dia desses estava com um amigo na porta de casa, daqui a pouco desceu uma garotinha, deve ter uns 5, 6 anos de idade, mas num pinote na bicicleta. E nós olhamos assim, assustadíssimos, porque cair ali, capotar com aquela bicicleta, era coisa que eu fiz quando eu era criança. E eu não pensava na morte, eu não enxergava a morte. E a gente parece que às vezes vive como se ela não fosse essa realidade inevitável e próxima de cada um de nós. Quem pode garantir? Não quero te assustar, tá? Que vai chegar em casa hoje. Não é? A morte está próxima de nós. O salmista percebe sua fragilidade quando descreve os seus sentimentos. Os Salmos é um livro tão belo porque fala exatamente de nós. É alguém falando de si mesmo, da sua interioridade, da sua humanidade, da sua fragilidade. Os Salmos nos ajudam a esse autoconhecimento quando acabamos falando o que estamos pensando. Os Salmos também são orações de pessoas que entram na presença de Deus para falar: Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou... Por que o Senhor demora tanto a vir me socorrer? Por que os meus inimigos vão vencendo sobre mim? Onde o Senhor está? Ouve a minha oração, enxerga o meu choro. É assim que ele faz. E ele conhece e entende, então, a sua realidade interna. Verso 10, ele diz assim: eu criei. Por isso disse: eu estou profundamente aflito. Você sabe que o primeiro sinal da doença é a negação, não é? Fulano chega para você e fala: mas você está bem? Não, estou bem, estou tranquilo. Alguém chega para você e fala: você não está bem. Ele nega constantemente que está bem. Você só começa a se tratar quando você admite que você está doente. E o salmista aqui diz: eu estava profundamente aflito. Essa situação, fugir desta normalidade, incomoda a minha vida profundamente. No verso 11, ele diz que em meu desespero, eu fiquei tão aflito que fiquei desesperado, eu entrei em pânico, eu fiquei profundamente perturbado com tudo o que estava acontecendo. E no meio dessa perturbação, desse desespero, desse pânico, é que eu afirmo que todos são mentirosos, não há esperança em lugar algum. É como ele está vivendo, é como ele está enfrentando a realidade naquele momento. A desesperança, nenhuma ação humana pode ajudá-lo. E ele vai falar no verso 16 ainda: ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo, tu me livraste de minhas correntes. Algumas versões das minhas cadeias, destas coisas que me aprisionam, desses sentimentos que me aprisionam e paralisam a minha vida. Eu comecei a pensar em alguns sentimentos que podemos enfrentar durante esse 2020 e que a gente não percebe que está próximo de nós, nem a sua realidade, nem a sua proximidade de nós. Por exemplo, esse desânimo. Você perde a vontade ou a coragem de agir. Por mais que todo mundo tenha orientado: faça alguma coisa, faça um curso, aprenda alguma coisa nova, se reinvente. Mas você é tomado por um desânimo, não tem mais vontade de agir. Isso é um passo para entrar naquele estado depressivo, dessa tristeza intensa, que te desanima, que te esgota, que te abate, que não permite que você se levante da cama. São cadeias que vão nos prendendo. Ou então, a dúvida, quando você não sabe o que fazer ao certo, não crê, que também é um passo para o ceticismo.
aquele comportamento da pessoa que duvida de tudo e tende a não acreditar em nada, passa a ser um descrente, nem em ninguém, nem crê em ninguém, não há esperança alguma em ninguém, e eu já estou convicto de que Deus esqueceu de mim, esqueceu de nós. A humanidade não deu certo, vai chegar a esta conclusão. Sim, a oração é um ponto de partida para a solução de todos os problemas, porque eu sou frágil, mas também porque Deus é tendencioso, há uma natureza de Deus, quando Ele diz assim, que Deus está pronto a se inclinar para o suplicante. Veja o verso 1 e 2, que diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. O Concílio Vaticano II, na década de 60, foi um grande encontro da Igreja Católica de então, que chegou à conclusão que Deus tem uma preferência, fez uma opção preferencial pelos pobres ou os fragilizados, o que é parte da verdade que a Bíblia nos ensina. De fato, Jesus nos diz que é dos pobres de espírito que é o reino de Deus. É naqueles que entendem a sua falência espiritual que o reino de Deus pode ser instalado. E quando nós encontramos aquelas pessoas que não eram necessariamente pobres, materialmente falando, mas que eram pobres espiritualmente, fragilizados, como Zaqueu, Mateus, Nicodemos, José de Arimateia, homens de posse, mas que eram carentes da graça e do amor de Deus. Eu oro, e a oração é o início, o ponto de partida para a solução de todos os problemas, porque Deus, Ele se inclina para o frágil, para aquele que o busca reconhecer na sua fraqueza, porque Deus é poderoso. É por isso que o salmista vai a Deus para dizer assim: livra-me, Senhor. Ele só pede isso a Deus porque ele entende que Deus é poderoso. O seu pedido de socorro é feito a este Deus que é suficiente para atender o seu rogo. Você se lembra daquele pai do menino que, depois que Jesus desce do monte da transfiguração, um pai traz um menino tomado pelo demônio, possesso, e quando ele pede isso a Jesus, já que os discípulos de Jesus não puderam expulsar, esse pai dialoga com Jesus, e Jesus diz: olha, tudo é possível que crê. E esse homem diz assim: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio que o Senhor é poderoso, por isso eu estou aqui clamando, mas eu também sou tomado de dúvidas com respeito a isso. Então me ajuda na minha incredulidade. Eu peço a Deus, mesmo tendo dúvidas, porque a palavra diz que Ele é poderoso. Todo este salmo, todas as vezes que você ouve a expressão Senhor, é o nome que Deus se apresenta a Moisés. Quando eu for lá com o seu povo no Egito, falar com eles, quem eu vou dizer que me mandou aqui? Deus fala: eu sou o que sou. Todas as vezes que esse salmista fala que o Senhor é alguma coisa, com qual Senhor ele está falando com aquele Deus que se apresentou a Moisés, o Deus que é poderoso, faz aquela referência a todo o poder de Deus que se manifestou para libertar o povo dali. Deus tem um Deus amoroso, por isso Ele vai repetir: o Senhor é compassivo, é justo, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor protege os ingênuos, é um Deus que é carinhoso e cuida e envolve aqueles que creem nele, que o buscam com o seu amor, como um pai abraça seu filho. O salmista reconhece que Deus é bom. Por isso, quando ele diz: volta a minha alma a descansar, volta à normalidade, volta à serenidade, pois o Senhor lhe tem sido bom. Pare para pensar na graça comum de Deus, que Jesus nos ensina. O sol nasce sobre justos e injustos, e a chuva cai sobre bons e maus. Não importa quantas pessoas você assassinou, o sol nasce, a chuva cai, há alimento para você. Um convite para um olhar mais amplo a respeito dos vários itens. Talvez eu não tenha algo que eu quisesse muito, mas você já pensou em todas as outras coisas que você tem, a respeito do que é importante, do que é necessário nesse tempo de pandemia, neste ano? Cada um de nós teve que fazer
uma separação daquelas coisas que são importantes ou que são desejáveis e aquilo que é necessário para nós vivermos. Cada um de nós, desde a nossa despensa até as contas que vamos fazer. A respeito do tempo. Quanto tempo? Com certeza, durante este ano, você teve algumas frustrações, tristezas, mas você não viveu o tempo todo triste e frustrado. Houve tempos e grandes tempos de alegria e um convite mais amplo a olhar a respeito destas coisas. Deus se importa com os seus. O verso 15 diz que o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis, porque Deus é um Deus que não somente vê, é um Deus que também se importa de tal maneira com a morte de seus fiéis, que não permite que morram sem esperança. Eu já falei para os irmãos, a coisa mais triste que tem é ir a um velório de alguém que não tem esperança no Senhor. E me perdoe se eu posso falar dessa maneira, que coisa linda você ir num velório de um crente que morre firme no Senhor, e os testemunhos que são dados, e como você sai inspirado, inclusive, a viver melhor. Deus viu a condição, Deus se importa com a condição, e Deus resolve a condição. A oração é um tempo de partida, o ponto de partida para a solução dos problemas, porque eu preciso de poder. E aí está a resolução daquele frágil, as resoluções de um fraco, que reconhece a sua fragilidade e reconhece o poder de Deus. A primeira resolução do salmista é: eu me santificarei. Eu tratarei a vida com dignidade. Eu tratarei de ter um relacionamento digno com o Senhor. O verso 2 diz assim: porque Ele se inclina para ouvir, eu orarei enquanto viver. E no verso 9 ele diz assim: por isso eu andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. É interessante como a proximidade da morte nunca nos fez perceber tão claramente a transitoriedade da vida. E o salmista faz questão de destacar: enquanto eu viver aqui na terra. Parece que aproximar a morte, falou assim: olha, esse tempo que eu vivo nessa terra vai acabar, ele tem limite, então eu preciso tratar com maneira responsável esse tempo. Esta vida é importante e vale a pena ser vivida de uma maneira excelente. Isso, meus irmãos, está ligado com nós nos santificarmos, com tratarmos com seriedade, com responsabilidade aquilo que temos e somos nesse tempo aqui na terra, porque esse tempo vai passar, vai acabar para cada um de nós. Alguns vão viver mais, outros menos, mas é um tempo definido para cada um de nós. E foi nesse tempo que nós aprendemos a valorizar os relacionamentos. Como foi importante termos verdadeiros amigos durante 2020. Gente que a gente pudesse se socorrer deles. Gente que pudesse estender a mão, prestar o ombro, prestar o ouvido, estar ao nosso lado. Como foi importante valorizarmos os relacionamentos na nossa família. Aqueles que estão próximos de nós, a esposa, os filhos, os irmãos, até os cunhados, não é? Valorizados por estarem próximos de nós. Mesmo a qualidade de vida, eu conversava essa semana com o irmão na igreja, ele falava sobre as gerações que temos estudado tanto, e que essa geração Z, dos nascidos de 90 até 2010, tem uma valorização muito especial pela qualidade de vida. E nós precisamos aprender a valorizar esse tempo. Essa qualidade de vida como expressão da nossa santificação. Isso significa valorizar o próprio Deus. Ele nos deu uma vida. Aliás, o Rick Warren disse que quando nós chegarmos diante de Deus, cada um de nós vai ter que responder duas perguntas. Primeiro, o que você fez com o meu filho, Jesus? O que você fez dele? Segundo, o que você fez com a vida que eu lhe dei? Todo mundo vai ter que responder isso diante de Deus. Porque a santificação é um processo que passa pela prática da oração. Não importa a geração que você seja, se os baby boomers ou a geração Z, não importa.
Ninguém é capaz ou pode passar por esse processo de santificação sem a oração, que revele a dependência de Deus e que revele a sua crença em Deus. Eu vou me santificar diante da fuga da normalidade, diante dos sentimentos que tomam o meu coração, eu vou me santificar para buscar esse Deus. Ele diz também que eu vou adorar. Adoração é o reconhecimento da superioridade do outro e o reconhecimento da própria dependência do outro. Veja o verso 13, eu celebrarei meu livramento e eu louvarei o nome do Senhor. Eu cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. E no verso 18, que ele repete o 14, termina no 19, dizendo, na casa do Senhor eu cumprirei os meus votos. E no verso 16 ele diz, ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo, eu vou servir, eu vou celebrar, eu vou servir, eu vou adorar. É assim que se adora a Deus, celebrando o que Ele fez por nós, servindo a este Deus. E quando a gente celebra, e quando a gente compartilha a nossa bênção junto com o povo de Deus, nós estamos dignificando o Senhor. Como é que eu adoro, como é que eu celebro, como é que eu vou bem dizer ao Senhor na presença da congregação? Isso dignifica o Senhor, porque nós viemos aqui para adorá-lo. Isso fortalece a fé comunitária. Nós somos uma família da fé. E a fé dos mais fortes vai ajudar os mais frágeis. Se hoje eu estiver forte, eu preciso estender a mão e sustentar o meu irmão mais frágil. Lembre-se que a primeira palavra que preguei aqui foi exatamente sobre que vocês devem carregar as cargas pesadas demais uns dos outros. E esta celebração fortalece a minha fé individual. Eu tive que parar para pensar, e falar, Senhor, que bênção o Senhor me deu. Eu quero enxergar com clareza. E que bênção eu posso compartilhar com os meus irmãos, que vai abençoar a vida deles e que vai fortalecer a vida da tua igreja. Eu quero concluir dizendo que para o salmista, a chave da mudança foi a oração. Tudo começou com a oração. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Eu amo o Senhor, porque Ele se inclina para ouvir. E porque Ele se inclina para ouvir, eu vou orar enquanto eu viver, porque é o começo da solução dos problemas, é a oração. Eu vou insistir na oração, porque assim é possível conhecer-me, os meus sentimentos, os meus problemas, conhecer a minha fragilidade da fé e desenvolver isso como um processo de cura. Eu vou insistir na oração porque é a experiência de um eu completamente dominado pelo medo e desesperança, poder se libertar e passar a confiar em Deus. Eu vou insistir na oração porque assim tenho a oportunidade de conhecer melhor a Deus. A oração é um tempo de ouvir Deus falando também, ter um diálogo com Ele, receber percepção da sua vontade. E essa experiência do encontro de um eu completamente desnudo diante de Deus, ser impactado pela presença desse Deus que é totalmente outro. Diante de tudo que quer roubar a paz da normalidade, nós devemos fazer como o salmista, que a oração nos ajude a conhecer melhor a Deus, a ser curados de nossas dúvidas e temores, ter nossa fé fortalecida e sermos tomados por um espírito de adoração. Que 2020, que vai acabando, esse é o nosso último culto, no último encontro do ano, que esse 2020 que vai acabando, você não esqueça que a sua fragilidade pode ser vencida pelo poder de Deus. A solução dos problemas começa pela oração. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos aí, colocasse diante de Deus aquilo que ainda aflige o teu coração, as dúvidas que ainda você tem,
as questões que ainda podem querer roubar a paz do seu coração, da sua vida, da sua família. Coloque isso diante de Deus. E não tenha nenhum receio de reconhecer diante de Deus: Senhor, eu sou frágil, eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou desanimado, eu não sei o que fazer. Vem me socorrer, vem me transformar com o seu poder. Cada um orando no seu lugar. Deus querido, a Tua palavra diz que nós somos pó e que o Senhor conhece a nossa estrutura. Ó Deus querido, vem ministrar a Tua paz em nosso coração, restaurando a serenidade em nossa vida, o descanso que nós só encontramos quando nos derramamos diante de Ti. Ó Deus querido, não permita que ninguém saia daqui sem estar envolvido com a paz que vem do céu, que vem do Teu trono, ó Deus, do Teu trono de graça. Manifesta esta graça em cada um de nós. Recebe a nossa adoração, ó Deus, a nossa oração, essa adoração mesmo imperfeita, mas que é fruto, ó Deus, daquilo que está no mais profundo do nosso ser. Cura-nos, ó Deus, para que o nosso louvor possa expressar cada vez mais e de maneira melhor o nosso amor a Ti. Nós oramos gratos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, terminar este culto adorando ao Senhor, dando graças a Ele por tudo que Ele fez por nós. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto para Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-Te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão Tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou,
o meu louvor com as mãos aos céus. Louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou. Graças dou. Louvado seja o nosso Senhor sempre. Nós vamos orar. Nós talvez não nos vejamos mais só o ano que vem agora, não é? Muitos aqui vamos nos ver no ano que vem. Que Deus te abençoe ricamente nesses últimos dias do ano, que o seu coração seja curado de qualquer dúvida, de qualquer medo, que a sua fé seja fortalecida, que você enxergue o futuro com muita esperança, porque lá nele, nesse futuro, o nosso Deus está. Amém? Quero orar aqui, lembrar do nome da irmã Cleusa Secoalini, que continua em recuperação, nosso irmão Paulo Reverso também, muitos irmãos que estão em viagem, que Deus os traga em paz e tranquilidade para o nosso convívio. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo. Nós colocamos estes nossos irmãos, ó Deus, enfermos em nossa igreja. Coloca as tuas mãos curadoras sobre a vida deles, ó Deus, o corpo deles, restaura-lhes, ó Deus, a saúde. Nós te pedimos também pelos nossos irmãos que estão em viagem, onde eles estiverem lá, ó Deus, também ministra a tua palavra, a tua paz aos seus corações, e traga, ó Deus, a tua igreja, para podermos juntos celebrar o teu nome, te adorar, ó Deus. Restaura em nós, ó Deus, a paz, restaura em nós, ó Deus, a fé, fortalece a nossa fé, nos cura, ó Deus, de tudo que tem nos afastado de Ti, que tem tirado, ó Deus, a nossa confiança em Teu nome, em Teu poder, em Teu amor, ó Deus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre todos aqueles que amam a sua vinda, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus lhe conceda muitas vitórias. Amém? Então, ao som do pós-lúdio, tem pós-lúdio? Então tem pós-lúdio. Ao som do pós-lúdio nós vamos nos despedir, lembrando que a gente infelizmente não pode ficar dando aquele abraço gostoso no nosso irmão, nem fazer muita aglomeração. Isso para a nossa própria segurança, para que possamos adorar a Deus com segurança e responsabilidade. Deus abençoe a todos, cheguem em paz, em nome de Jesus, em seus lares. Amém.